Quero falar algo aqui bem profundo para você, então presta atenção aqui nesse vídeo aqui. A constelação, ela não nasceu para curar, ela nasceu para revelar. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro aqui. Então, Bert Helling, ele não criou a constelação que nem a gente pensa, que é para resolver os problemas, nem para produzir alívio imediato, nem para oferecer ali respostas emocionais. Ele criou ali um campo de observação da alma humana dentro do sistema. Quando a gente fala também assim, a constelação cura, isso eu vejo que talvez é uma simplificação perigosa, que muitos, eu observo, que muitos terapeutas ali entregam. A gente tem que olhar para isso. Porque Bert Helling, ele fala que a constelação a gente não promete nada. Por quê? Porque não é o terapeuta que faz nada, não é a alma que se move. A constelação, ali a gente fala que ela traz ordem, ela traz ali tudo que está oculto, aparece naquele momento, naquele sistema, para se reorganizar. Bert Helling, ele fala algo ali bem profundo, que a gente tem que observar o campo que traz ali a fenomenologia, que é esse campo de observação. E Bert Helling, ele fala também sobre o nosso sofrimento humano. A gente tem um sofrimento ali, ele não nasce do acaso. Nós todos temos esse sofrimento, por quê? Porque a gente está em desarmonia com as ordens desses vínculos que Bert Helling tanto fala. São vínculos de pertencimento, hierarquia e ordem entre dar e receber. É a ordem do amor ali, né? E que se a gente quebra, é que traz tanto sofrimento para você, para seus pais, avós e assim por diante. E tudo nesse sistema nunca é escondido. Mas, Michelle, eu não sei, a alma sabe. Por isso que a constelação eu vejo que é tão profunda e tem pessoas que não conseguem virar essa chave. Que a alma entende quem está excluído, você que não toma o seu lugar, você que está ali querendo cuidar da mãe, a alma entende que o seu movimento da vida, a alma, que foi falado, que Jesus falava? Não tem uma folha que o Pai, o Criador, não saiba. Ele sabe quando você está fora da sua própria. Ele sabe quando você está com raiva de estar num lugar que não deveria ser seu. O amor se torna cego, que nem a gente fala dentro da constelação, porque você está numa postura infantil de querer salvar mãe, de querer salvar pai, mas não é o seu lugar. Ordens que são invertidas, pertencimentos que são negados a filhos ali. Então a constelação ela veio para mostrar um instrumento silencioso que permite ver essas dinâmicas invisíveis também. Muitas vezes a gente quer julgar pai, quer julgar mãe, não quer receber aquilo que eles entregam, vai lá, fica apontando o dedo pro pai, dizendo, ó, você tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele jeito. E tudo isso são dinâmicas que a gente está em desordem. Então, Bert Helling, o que ele quer trazer ali, né? Ele traz um novo olhar para você olhar para a vida, para você olhar para esses movimentos que estão te causando dor. É sobre aprender. O amor, ele ficou infantilizado. Às vezes é seu, esse amor infantilizado é do seu pai, é da sua mãe. A criança sente que não recebeu. Esse amor ali coloca você, às vezes, pequena demais, grande demais. E a nossa alma, o nosso campo sistêmico, ele veio para mostrar-te, ensinar o sofrimento, o destino, que muitas vezes o seu pai, a sua mãe não quer resolver e ele passa para você. Essa postura precisa mudar. Quando muitas mulheres elas vêm assim, Michelle, mas agora o que eu faço? Você tem que fazer. A constelação não vai fazer. Muda a postura, muda o sentimento, muda a sua percepção, sai daquele lugar. Bert Helling ali, ele vê o quê? O movimento da alma. Esse movimento, ele não vai me obedecer. Ah, agora eu falo para a cliente lá, tá tudo bem, tá tudo resolvido entre você e seu pai. O movimento da alma, ele não obedece o nosso desejo. Ele não responde à pressa. Ele não segue a lógica do ego. Michele, tá tudo resolvido. Tá, né?
Não é sobre controlar. Eu que devolvo para a pessoa. Eu não sei. O quanto você vai pegar tudo isso e vai botar em prática? Porque ninguém quer a autorresponsabilidade. Não é o sistema, é você. O sistema ele só permite que a cura vai fluir através de você. Ela se move quando a verdade, a reconhecimento, a hierarquia, talvez você dentro ali. O que acontece com muitas mulheres? Elas têm dentro uma raiva da mãe, mas elas não expressam essa raiva. Elas têm raiva da mãe porque a mãe ali, ela está se colocando como vítima. A mãe ali, no fundo, coloca um peso nela que deveria ser de um homem, digamos, do pai. Tá vendo? Mães que falam mal do pai, trazem o quê? Uma exclusão do masculino. Então precisa incluir, precisa parar de excluir. Não existe ex para o sistema, para a alma, para a fenomenologia que o Bert Hellinger tanto trabalha. A alma ela resolve, mas a gente não pode querer controlar. Michele, e a minha mãe agora, coitadinha, e aí ela vai ficar tão sozinha lá. A gente tem que entender que a gente não veio para esse plano para resolver nada para os outros. Sim, Michele, mas aqui, o meu sistema, a gente veio para resolver, para incluir, para entender, para trazer ali, mas eu não resolvo. Aquele que está excluído é porque a alma vê, a sua mãe não está fazendo o trabalho dela, alguém tem que fazer. E que seja você. Eu sei, porque eu também estou fazendo isso em mim. A minha mãe, ela não está limpando, não, mas eu estou limpando em mim. Eu sei das dores, eu sei das dores dos meus pais, mas eu não fico ali esperando, não, minha mãe tem que resolver ali, tá vendo? Ela tem muita raiva lá da mãe, do pai dela, não sei o quê. Eu tenho que sair da minha postura infantilizada, do meu olhar de julgamento, de crítica, de expectativa. E é isso que Bert Hellinger ele fala sobre a constelação. Ela não é resistência, não existe erro, existe algo a ser incluído. Constelação é revelação. E a gente não insiste, a gente não empurra, a gente não precisa explicar demais. Tem mulheres que, na constelação, quando eu faço também, ou as pessoas elas falam, tá, mas agora terminou. Ou agora tá tudo bem, né? Eu falo assim, o quanto tempo você vai precisar para botar tudo isso em ordem? Pode ser na hora, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui 2, 3, eu não sei. Quanto tempo você vai deixar de parar de ser o suporte emocional da sua mãe? Quanto tempo você vai conseguir ir para a vida? Quanto tempo você vai querer se resolver? Existe essa distorção que Bert Hellinger vai falando, né? Então ali, né? O que ele vai organizando também, que eu percebo? Ele vai organizando com palavras. E Bert Hellinger ele fala uma coisa muito que não tem que perdoar. A gente pensa que constelação é perdão. Michelle, tem que perdoar minha mãe, tem que perdoar meu pai, eu tenho que honrar. Tá tudo às vezes distorcido, principalmente por causa da nossa realidade, que falam pra gente que, Michelle, eu tenho que honrar pai e mãe, mas eu tenho uma raiva de ter que ir lá na minha mãe, porque quando eu era pequena ela fez isso, isso, isso. Já trouxe dor para você, já tá trazendo um esforço que não deveria. Isso não é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é eu honrar o que eu recebi, seja de bom ou de ruim. Honrar é, mãe, você tem que ir o seu destino. E eu tenho o meu, deixa eu ir para a vida agora, deixa eu ir lá. Isso é honrar. É você se libertar. O também de conseguir olhar para este pai. Não é sobre perdão, nunca é para a pessoa, mas é para você se libertar da dor, né? Porque eu até entendo que não tem outra palavra, às vezes, pai, eu te perdoo por causa disso, disso, disso. Mas eu sempre lembro aqui, não é sobre perdoar o pai, é sobre parar de carregar uma dor. Porque inconscientemente foi jogado sobre você aquela situação. Às vezes, naquela situação você carrega a culpa. Então a mãe não foi reconhecida, alguém não chorou no seu sistema, teve que se manter forte, um sentimento, um pai alcoólatra, tudo isso tem que reconhecer, porque houve alguma dor, alguma raiva, tudo
Pensa comigo, tudo esse sistema carrega. Esse sistema você não consegue esconder nada. Sonhos que sua mãe teve e teve que se anular, esse sistema sabe. A alma sabe. Eu quero que você imagine, esse criador sabe, não existe nada que aconteça aqui na Terra, uma folha que caia no chão que o universo não saiba. Então não adianta você lutar contra isso. Existem movimentos internos que precisa acontecer também. Entender que o nosso papel diante da vida é reconhecer e deixar que a alma vai se organizando. Não é curar os pais, não é mudar o parceiro, não é consertar, não é salvar ninguém. É se reposicionar internamente. Porque ele fala assim que nem tudo vai ser resolvido. Mas você já fez a sua parte, você honrou, você trouxe um membro que se sentia excluído, você entende o seu lugar dentro daquele sistema. É uma outra coisa. A constelação ela não cura as doenças. Ela se reorganiza ali, porque a doença ela é um sinal de que às vezes você está se colocando ali a olhar para um membro ou a doença ela vem para te mostrar de existe confusão de lugares, ou uma expectativa infantil, uma luta contra alguém. A doença ela sempre é o olhar para interpretar. Às vezes você está pegando essa doença porque a criança ela fala assim, a fala dela, ó, mãe ou pai, eu tomo para mim. Ou muitas vezes, tá vendo, eu tô percebendo que o meu pai, ele quer ir, ele tá ao encontro da morte, digamos. E eu, como salvadora, não permito, eu pego para mim isso. Isso não é consciente. Isso são os olhares que a gente fala de, como é que a constelação diz, de infantil, um amor cego. Então, toda a verdade ela precisa ser vista, a alma precisa descansar, seja a sua alma, seja a alma do seu pai, seja a alma da sua mãe. E eu quero uma coisa aqui, falar uma coisa muito, mas muito séria aqui para você. Eu quero que você imagine que é o que acontece com grande parte das mulheres. E outra hora eu quero explicar mais sobre isso, porque isso faz parte de um sistema que vem ali colocando a mulher como sendo essa cuidadora da família, mas ela não é. Não é. Eu quero que você imagine todo e qualquer animalzinho. Todo e qualquer. Você acha que seres humanos são diferentes? Não, não são. O Criador fez a mesma coisa. O problema é que a gente tem que honrar e ir para a vida. Honrar e ir para a vida. Só que a gente não está fazendo o que deveria ser feito. Os animais. Eu vou trazer de uma pomba. A pomba, porque eu vejo as pombas tem aqui em casa. A pomba ela bota os ovinhos, o macho fica ali ao redor da pomba até ela ter os ovinhos, até os filhotinhos nascerem. O animal ele já sabe que o macho ele tem que ficar ali protegendo, né? Às vezes a fêmea sai para fazer alguma coisa, ele fica ali cuidando. Aí depois aqueles filhotinhos vão nascendo, eles trazem comida, eles alimentam. Aí depois, eu acho muito interessante que daí ela vai para ensinar eles a voar. Aí depois ela, como se ela vem e ensina eles a voar, eles vão fazendo esse processo, elas ensinam, não sei, né? Isso eu estou supondo, daí, porque eu não entendo isso. Mas eu suponho que ela fala assim para eles, ó, tá vendo aqui você tem que pegar essa comida, você tem que cuidar da águia lá que pode te matar, tá vendo ali, acontece isso, vai dando todos os detalhes. Isso é o que a gente deveria fazer. Os pais, eles vêm para passar os detalhes, como seria essa vida, como é essa vida, tá vendo, filho? Ó, ali existe um desafio. Você pode contornar esse desafio, porque eu já sei, eu já quebrei a cara nesse desafio aqui, não deu certo. O problema é que a gente não faz isso. Os animais, eles já sabem o que eles vieram fazer aqui. Nós, seres humanos, estamos perdidos. E é isso que a constelação faz, ela traz a você de volta para o seu lugar, para que você consiga ir para a vida. Aí, o que acontece?
Imagina se aquela pombinha falasse assim, ó, ai, meus filhinhos, agora fica aqui com a mamãe, ai, deixa seu pai pra lá, sabe? Deixa ele, dane-se, fica aqui do ladinho da mamãe agora, não vão pra vida. Fica aqui. Eu não sei, mas eu nunca vi isso. Todos eles foram, aí depois ela volta, olha só, ela já sabe que ela tem ali uma casinha e que ali ela pode colocar os ovinhos dela. Ali tá o ninho dela. Eu nunca tirei lá o ninho dela. Então ela pode voltar ali e fazer de novo. Ou sei lá se talvez seja um filho dela que faz ali, porque eu não sei, né? Mas eu quero que você compreenda, tá vendo? Os animais, eles fazem. Olha também, pode olhar, os leão, eles vão lá, ensinam a caçar, eles mostram. A leoa tá sempre ali. Mas chega um momento da vida que eles têm que formar a própria família. Eles têm que ir construir isso. E é isso que o Bert Helling fala, precisa haver a vida, existe ordem. O problema é que nós, seres humanos, nós não estamos dentro da nossa ordem natural. A gente se perdeu do amor. Pais mantêm filhos presos por causa de bases emocionais, presos ali. Eu tô em desordem, eu não quero resolver lá atrás o sofrimento. É isso que gera todas as desordens. E o que o Bert Helling entendeu, que existe o sofrimento. Quando, muitas vezes, sofrimento do quê? Quando o filho não consegue ir. Até hoje eu atendi uma cliente que ela já passou por um relacionamento onde ela foi casada, aonde o rapaz, ele se sentia ainda na obrigação de ser responsável pela mãe, de dar as coisas para a mãe lá. Ela dizendo assim que, meu marido, ele era meu marido, Michel, a gente tinha que entregar parte do que a gente ganhava para a mãe dele. Ele não conseguia tomar as decisões lá em casa, mas aí toda hora ele tinha que ir lá. Ele se sentia culpado, Michel, quando ele não dava parte, e ele brigava comigo, que eu tinha que dar a minha parte também para a mãe dele. E dela falando que chegou no momento que ela não aguentou. Ela falou assim: não, pode ir, não quero. Tá vendo? Porque os pais infantilizados ali mantêm os filhos presos, os filhos não conseguem ir formar a sua família. Isso perde força. A ordem natural é que esse filho tá sendo para aquela mulher alguém que ela não curou nela. Pode ser pai, pode ser mãe. Alguma coisa aconteceu que ele está ocupando este lugar. Que não deveria, essa mãe deveria procurar um outro. Se não tem o pai, vai procurar outra pessoa para se relacionar, mas ela não pode se relacionar, não tem relação com o filho. Não tem relação com o filho. Filho tem que ter a sua vida, a sua família, viver os seus destinos. Porque senão se torna pesado para aquele filho. Vai chegar um momento que a vida vai pesar, ele vai se sentir triste, ou ele vai ter muita raiva da mãe. Isso que o Bert Helling fala que vão causando as desordens, os conflitos. Então a constelação é para você trazer de volta. Nossa, é você olhar assim, nossa, eu estou ali representando talvez aquela mãe pode ter perdido, uma irmã, sei lá. Eu falo assim, é só na constelação que a gente consegue compreender e restaurar essa ordem, pertencimento, hierarquia e dar e receber. E a vida começa a fluir quando existe ordem. Perceba, a natureza existe ordem. Por que você acha que os seres humanos não vão ter ordem? Existem leis, só que a gente está tão imersa nessa vida que a gente não sabe. E que a alma, o Criador, aquilo que você acredita, ele sabe quando você não está fazendo o papel que deveria aqui nesse planeta. O que acontece depois? Eu já trabalho também com mulheres com 60 anos, elas se perguntam assim, mas o que eu fiz da minha vida? Michele, eu passei uma vida toda fazendo o que minha mãe queria, e daí quando a mãe vai embora, ela se vê, tá, e agora? E agora? O que eu fiz da minha vida? Você percebe que você parou para satisfazer algo. Isso muitas vezes é egoísmo de pai e de mãe. Não deixar com que os filhos... O que acontece que os pais têm que fazer? Os pais têm que... Eu tenho que pegar tudo e mostrar para Giovana e para Júlia, que são as minhas filhas. Ó, filha, tá vendo? A mãe quebrou a cabeça aqui. A mãe fez o que a mãe conseguiu. Eu mudei muitas coisas isso daqui, mas tem coisas que eu não consegui dar conta ainda. E elas têm que pegar toda essa bagagem e construir a vida delas. Elas não têm que ficar aqui agarradas em mim. Vai lá, constrói, faz as coisas. Vai viver a vida. Vai viver o destino. Porque olha só, a mãe quebrou a cara aqui, tá vendo? A nossa família é isso, seu pai tem isso, eu tenho que pegar o que é bom, o que é ruim. Eu já dei o suficiente para elas.
Elas não podem me querer me cobrar nada. Sua mãe não tem que te cobrar nada, seu pai não tem que te cobrar nada, e você não tem que cobrar nada dele. Se existe cobrança, existe ali um peso. Então, a constelação ela não cria o movimento, ela retira os obstáculos para que você observe. O movimento é você voltar para o seu lugar. Porque muito que eu observo, muito das dinâmicas que acontecem na constelação são um amor cego, um amor infantil, achando que eu vou salvar a minha mãe. Mãe e o pai, tá? Mãe, eu pego um destino mais terrível por você. Aí você não sabe por que você fracassa. Aí você não sabe por que você adoece. Aí você não sabe por que você busca procrastinar. O que acontece com muitas mulheres também que, Michelle, mas eu vou lá, caso e volto para casa da mãe. Porque parece, eu vou, mas eu volto. E daí volta para lá, tem algum vínculo emocional que tem que ser curado ali. Aí voltou o amor cego, voltou o amor infantilizado. Não, a minha mãe não dá conta. A minha mãe precisa de mim. O que vai ser minha mãe sem eu? A mãe espera que a filha seja o apoio. Às vezes as mulheres retornam, até desconstrói o casamento por causa disso. Tem essa dificuldade de avançar, sensação de eu não mereço, de medo de perder a mãe. E que nem eu falei, assim, vamos pensar como é que se diz? Na pomba. Pombinha vai dizer para os pombinhos dela, então agora, filhos, vocês não podem. Mas justamente o Criador, ele fez com que a gente entenda as ordens. Eu vejo assim que a constelação, ela traz um lembrete que tudo existe ordem. Que você só tem que entender que você não tem que ser, inverter o papel com a sua mãe, você não tem que se tornar grande, você não tem que ser o apoio, você não tem que cuidar, nem de mãe, nem de pai. Tem mulheres que falam assim, Michelle, mas eu tenho que dar mais para minha mãe, eu tenho que, e se sente culpada quando não dá. Você não tem que devolver nada, você tem que agradecer a vida e mostrar e pegar tudo que ela já quebrou a cara. Ó, tá vendo, filho? Eu já quebrei a cara com esse tipo de homem, então não seja assim. Vai lá e monta uma família que você consiga ser melhor do que eu e seu pai. É isso. Mas o que a gente faz? Não, a gente não compreende. Não, a gente julga. Não, a gente ele tem esse amor infantilizado. Então, é isso que eu vejo que Bert Hellinger, ele queria nos ensinar. E esse movimento que eu falo muito, que é a fenomenologia, ela é o que para você observar, para você entender, sem criar ali resultados, sem criar dependências também. É você entender, descobrir essas dinâmicas que estão ocultas e que se revelaram ali naquele momento e se organizar internamente, sair daquela postura infantilizada. Então, a constelação ela traz ordem, ordem para a alma relaxar, o corpo aliviar, porque todas as tensões que a gente observa é o corpo, para nossa psique se reorganizar, para o sistema existir essa compensação. Isso é um alívio, é uma ordem que precisa existir. Então lembra, todo o sistema existe ordens. Todo o sistema precisa ser visto. Nada é excluído. E nem eu falei, a alma sabe. Michelle, mas eu não sei. Você sabe ler campo. Todos nós lemos, o nosso próprio campo não tem um botão que desliga. Tem mulheres que falam assim para mim, Michelle, eu não sei. Mas será que não ficou ligado a alguma coisa? Você rompeu ali o campo? Não tem mais botão que desliga. O que você tem que fazer é sentir o seu próprio campo, tá vendo? Porque isso gera sofrimento em você quando você vai lá na sua mãe, aí você volta para aquela postura infantilizada, aí você cobra, aí você cria expectativa. O campo não vai se reorganizar se você não se reorganizar internamente. E quais são as três leis? Pertencimento, hierarquia e dar e receber.
E por que eu vejo que a constelação funciona tão rápido também? Porque ela vai naquele movimento, a pessoa reconhece. Quando a pessoa não consegue entender e não consegue reconhecer, a constelação não funciona. É isso que eu observo. Quando você, nossa, agora fez sentido, Michele, nossa, agora eu entendi. Agora, a pessoa chega ali e fala assim, Michele, eu não entendi nada, nossa, foi tudo muito confuso. Não tem, eu não vou dizer assim, nossa, agora deu tudo certo, você não entendeu, tá tudo. Não. Agora, deixa que a constelação resolve sozinha. Quando a pessoa também, Michele, eu já sabia disso. Se fechou para eu vejo assim, se fechou para receber da próprio sistema. Eu já sabia disso, Michele. Isso daí eu já sabia. Pronto. Sabia e não fazer, por que não faz então? Porque ela está dizendo assim: eu prefiro sofrer do que ver a minha mãe sofrer. Eu não posso fazer nada. Bert Hellinger, ele sempre falava que o terapeuta, ele era o terapeuta, que ele só observa o movimento e deixa a alma, deixa a pessoa também se reorganizar. Eu sou a condutora, mas quem vai fazer a constelação é a própria pessoa. Porque a constelação ela não é falada com a boca, com a mente, ela é falada com a linguagem da alma. É reposicionamento interno, é sensação, é reconhecer o seu lugar. Então a constelação ela só vai atuar com você com respeito, com amor, com dedicação ali. Então lembra que a constelação ela não é ali para. Eu sei que a gente quer isso. Eu quero eliminar a minha dor. Eu quero trazer paz. Eu quero ter o sucesso. Não, Michele, agora eu trabalhei dinheiro. Vai chover de dinheiro na minha vida, né? Vai chover. Eu vou perguntar de novo, que nem eu falar para as clientes. Eu não sei quanto tempo você precisa para organizar isso, ó, porque você tem a percepção que o dinheiro tem que vir com esforço. Eu não sei agora. Você tem essa dor com essa mãe. Quanto tempo você precisa para se reorganizar? Soltar. Retirar de você essa dor. Parar de julgar a mãe. Quanto tempo? E quando a gente dissolve esses sentimentos, dissolve essas percepções, eu vejo assim que a cura acontece, que a alma encontra o seu lugar. Aí acontece o quê? Vem novos. Nossa, Michelle, que nem aconteceu com as minhas clientes normalmente, né? Quando é relacionamento que eu trabalho. Nossa, apareceu uma pessoa na minha vida. Nossa, agora essa pessoa é incrível, porque agora ela está se abrindo para receber. Antes ela estava indisponível, porque todo o olhar dela era para a mãe ou era para o pai. Aí a pessoa pode chegar, nossa, Michelle, agora eu consegui, tá vendo meu trabalho, quando as pessoas fazem com dinheiro. Aí eu tô no trabalho novo, a outra lá tá ganhando mais. Porque ela tá se permitindo a se colocar em movimento. Eu parei de contar aquelas ladainhas que eu contava antes. Constelação é consciência. É saber do seu verdadeiro lugar. É entender que o seu sistema, ele tem uma ordem. Eu vejo assim, o seu pai e sua mãe, se eles não trabalham essa questão emocional deles, eles estão em desordem. E você está em desordem. O seu papel é se curar dessas desordens. Não é ali repetir, não é ali dizer, tá vendo? Minha mãe foi assim, eu vou ter esse destino. Não, você tem porque você está sendo leal. Agora eu tenho que romper com a consciência, entender a emoção. Por que eu quero ser leal a essa mãe? Será que eu julguei ela em algum momento? Perceba, a natureza existe ordem. Olha para os animais, olha até para as árvores. A árvore também existe uma ordem natural das árvores. Por que você acha que os seres humanos não têm aqui na Terra ordem? Reconhecimento dessa ordem. De que a gente veio para esse planeta para viver, para evoluir, para seguir os nossos destinos. Imagina os animais. É a mesma coisa, mas o que a gente faz? A gente se paralisa, a gente fica estagnado por amor e lealdade a esse sistema, pela dor, pela falta de que também não recebeu amor. Tantas dinâmicas que vão acontecendo.
Porque nós, seres humanos, diferente dos animais, a gente é emocional. Esse é o nosso, ao invés de ser o nosso grande problema, porque a gente é esses seres emocionais. Então a gente tem que trabalhar a base emocional. Entender que vínculos existe ordem. Será que você está em ordem? Será que o seu sistema está em ordem? O seu papel é reconhecer essas dinâmicas, se colocar na ordem de volta, trazer pertencimento, trazer hierarquia, trazer a lei do dar e receber. Senão essas dinâmicas ficam todas em desordem e todas as próximas gerações vão perdendo força, não estão conseguindo ir para a vida, que é o que acontece com grande parte das mulheres que eu trabalho. Ficam ali grudadas e não conseguem resolver as próprias pendências, porque ainda estão se colocando na postura infantilizada. Que nem tem muitas mães que bancam os filhos porque não querem que eles saiam. Isso é a postura infantilizada. Porque sabe, se eles forem para a vida, ela vai ficar sozinha. Então são várias dinâmicas que causam essas desordens e a gente não se dá conta. Ai, Michelle, tem mulheres que vêm ali, ai, Michelle, eu não sei por que eu não consigo ir para a vida. Aí vai perceber assim, ah, mas é aqui, com a sua mãe. Ah, pois é, a minha mãe me banca, a minha mãe, ela faz tudo por mim. Sim, a mãe sobreprotege. Aí a mãe tem medo se ela vai. A mãe é a dor da mãe. A gente vai percebendo a constelação que a mãe tem uma dor do abandono, mas não é em relação a ela. É porque ela sofreu o abandono do pai, ou ela sofreu o abandono da irmã, ela tá com saudade, tem medo de perder, tá vendo? Eu coloco sobre o meu. Então eu sobreprotejo aqui e eu fico aqui. Então aí eu não preciso olhar para essa dor. Porque daí o meu filho vem, mas ele não entende que daí causa todas as desordens. Aquela mulher não deveria estar ali. Ela deveria ir para a vida, formar a família dela, vai viver a vida dela, viver os sonhos dela. Tudo que não é vivido, experimentado dos sonhos, a próxima geração, ela vai sofrer. Porque no sistema nada fica escondido. Tudo é revelado. A partir, que nem as mulheres, Michelle, vai lá e faz um textão. Eu não sei. Só na constelação a gente vê. Aí tem mulheres, Michelle, eu já sei. Eu sei que eu trabalho assim, né? Lá nos posts que vocês vê, eu coloco assim, pai é relacionamento, mãe é dinheiro, porque isso é aquilo, porque aquilo. Só que não é assim, eu falo assim, é na constelação que eu vejo. Não tem. Eu não sei como é que você está olhando para cada um deles. É que a gente traz isso para trazer o movimento, para você compreender que Bert Hellinger, o que ele quer falar aqui? O relacionamento, porque ele faz parte, tanto o relacionamento faz parte de mãe e pai. Porque é a forma que ele se relaciona. Só que a gente tem que ver como a gente enxerga. Grande parte, sim, dos nossos relacionamentos vem da dinâmica com o pai. Assim como o dinheiro, porque o dinheiro a gente fala que é feminino, o dinheiro, ele, como é que é. Mas eu não vejo assim, ó. Isso são os posts. A gente não trazer para a vida real, eu só consigo ver através da como você monta a sua própria constelação, entender como você está olhando e essas dinâmicas diante do pai, diante da mãe, diante da vida, diante dos irmãos ali. E assim a gente consegue trazer ordem, porque não existindo ordem, não existe fluxo da vida. Então eu quero convidar vocês ir lá no meu Instagram, eu sou Michelle Dias, e já começar o seu movimento interno. Eu falo isso aqui porque daí vocês já vão lá no meu Instagram, já vão saber também como é que é a constelação prêmio, e vão lá, eu sei que daí vocês vão querer sentir o campo, porque eu trago muito disso, a mulher tem que sentir, porque se não sente, não consegue compreender. Eu faço o quê? Aumento o nível de consciência e vamos curar a dor emocional. Aumenta o nível de consciência e dor emocional. Não é compreender racionalmente. Eu falo assim, a compreensão ela vem no nosso emocional. Por isso que a constelação prêmio, o que eu há mais de 10 anos trabalhando no meu autoconhecimento, trabalhando com mulheres, existe uma jornada que a gente precisa bem profundo, que a constelação são 2 horas trabalhando profundamente, tem exercícios sistêmicos para você dizer assim, ó, eu tenho que liberar essa dor, já com direcionamento. Aí a gente vai trabalhar depois na oficina do despertar da criança interior. Eu falo assim, eu vou te sacudir de tudo que é forma para você trazer consciência e curando as dores emocionais, para você se reorganizar. É movimento interno. Lembra sempre que eu estou falando, constelação é movimento interno. Constelação é movimento interno. Falei que constelação eu faço constelação e deixo a vida me levar? Não, constelação é movimento. Você tem que fazer, agir, porque senão o comportamento não vem.
Por isso que eu vou te mexendo de tudo que é jeito. Aí depois também você ganha mais um atendimento de retorno para consolidar toda a sua transformação. Eu vejo assim, a mulher ela sai transformada. Eu mexo em todas as estruturas, não tem como não sair transformada da constelação familiar prêmio. Então vai lá e já agenda a sua agora.